É, hoje, então, nós vamos continuar, né? Mateus capítulo 19, não é isso? Semana passada, infelizmente, eu não tive tempo de estar presente. Era para ver um outro dia nesse meio do caminho para a gente fazer, mas acabou que foi muito corrido aí. Aí cheguei a pensar em a gente fazer 2 capítulos hoje, mas ia ficar corrido também. Então a gente faz o 19 hoje e a gente vê se o 20 a gente faz na quarta que vem ou se a gente marca algum outro dia aí no meio do caminho. A gente conversa depois. Mas o capítulo 18 de Mateus, a gente estudou aquele dia, foi um capítulo que falou bastante sobre o perdão, né? Sobre a questão da humildade e sobre o perdão. Então, só para a gente lembrar onde é que a gente estava. E agora, continuar o 19 aí, vai ser a sequência aí. Jesus vai falar sobre outras coisas que tem a ver também com humildade e com perdão, mas talvez de uma forma um pouco mais específica, em contextos mais específicos. Vamos fazer uma oração antes de começar, rápida, pedindo que o Senhor nos oriente na interpretação, né? Rapidamente. Deus, estamos aqui mais uma vez, Pai, gratos a Ti pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de mergulharmos em Tua Palavra, Pai, de conhecermos um pouco mais de Ti, das Tuas ordenanças em nosso favor, Deus. Peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa noite, Pai, e nos orientar na interpretação e entendimento da Tua Escritura, Senhor, para que sejamos capazes, Pai, de perceber a Tua mensagem e também capazes de colocar em prática tudo isso em nossa vida, Pai. Nos ilumine no entendimento, Pai. Abra os nossos olhos físicos e espirituais, que possamos estar cada vez mais versados na Tua Palavra, Deus, e cada vez mais desejosos de aprender a Tua Palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como de costume, eu vou começar lendo o capítulo e a gente vai comentando parte por parte, certo? Mateus capítulo 19, eu vou ler na minha versão aqui, ao meio da revista atualizada. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, as palavras da história do credor incompassível, né, que ele tinha contado, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões, e as curou ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Citando aí uma passagem de Deuteronômio. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Bom, então, Jesus aqui começa, depois que ele terminou de falar sobre o perdão lá, né, ele sai e foi para a região da Judéia, né, e os fariseus foram testar Jesus, vamos dizer assim, foram questionar Jesus acerca de mais um assunto. Nós já vimos aí nos capítulos anteriores que os fariseus volta e meia tentavam, né, pegar Jesus no contrapé, tentavam fazer Jesus tropeçar nos ensinamentos, como se Jesus tivesse, né, fosse capaz de, assim como qualquer um de nós, de vez em quando se confundir, como se ele não fosse o próprio autor de tudo isso daqui, conhecesse isso aqui de forma bem fidedigna. Jesus conhecia isso aqui não só como Deus, porque era o autor, né, como Deus é o autor da Escritura, como também como humano. Ele conhecia o Velho Testamento de forma muito clara, de forma muito... Ele era destaque entre os judeus da sua idade, né? Quando ele lá com 12 anos foi levado ao templo para poder falar sobre o Velho Testamento, que era a Escritura que eles tinham naquele momento, Jesus se mostrou bastante conhecedor, mesmo como ser humano, né?
Então, Jesus, obviamente que os ensinamentos de Jesus não eram passíveis de contradição. Ele é o próprio Deus falando para a gente sobre a Escritura. Então, aí os fariseus criaram um motivo para perguntar. Vem cá, Jesus, e o marido pode divorciar da sua mulher? Pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles acrescentam na pergunta aí. E aí Jesus respondeu assim, olha, vejam só, não é assim desde o início, mas existe uma possibilidade. O que Jesus quer dizer, na verdade, é o seguinte, ele fala assim, ó, o divórcio não é uma coisa recomendada, o divórcio não é uma coisa orientada, o divórcio não é uma coisa que deve se entender como algo normal. Então, não é para ter divórcio, o que Jesus fala. O casamento ele foi criado para unir homem e mulher como uma só carne, no intuito de não separar mais. Essa é a origem do casamento. Jesus fala assim. Aí os fariseus, e Jesus obviamente já sabia que eles iam perguntar isso, né? Pergunta assim, então por que Moisés falou que a gente poderia repudiar a esposa e dar a carta de divórcio para ela? Aí Jesus vai e responde assim, na verdade, Moisés deu essa autorização para vocês, na lei, por conta da dureza do coração de vocês. O que a gente vai entender acerca disso aqui? Ele está dizendo assim, olha, quando Moisés fala com vocês que podem dar a carta de divórcio e repudiar o seu marido, sua esposa, ou no caso o seu marido, Moisés não está recomendando vocês a fazerem isso. Muito pelo contrário. A recomendação é que, em hipótese alguma, vocês façam isso. Porém, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu. O que é que Jesus quer dizer com isso? Aí a gente vai lembrar que Jesus acabou de falar, no capítulo anterior, sobre perdão. E o casamento, geralmente, o divórcio, na grande maioria das vezes, ele vai ocorrer por conta da intolerância das diferenças entre uma pessoa e outra, ou por consequência de algum ato específico em que as pessoas não têm a capacidade de perdoar, porque o coração é duro. Ou, ao contrário, quando aquela pessoa que cometeu o erro mantém o seu coração duro e é incapaz de se arrepender e continua fazendo as mesmas coisas. Então, tanto pela dureza do coração de um lado ou de outro, isso pode acontecer. Moisés, né, orientado por Deus, permitiu que os judeus concedessem o divórcio às suas esposas e as suas esposas concedessem aos seus maridos. Né? Na verdade, nessa época aí, a mulher não tinha esse poder de decisão sobre ela querer se separar. Né? Então, era o marido que fazia isso. Então, por isso que o texto fala sobre dar a certidão de divórcio à mulher, como se fosse uma decisão unilateral do marido. E isso só foi permitido porque, às vezes, a dureza do coração de uma parte, ou da outra, ou das duas, não permitia o exercício do perdão. E aí poderia chegar a um cume de uma situação em que um matasse o outro, por exemplo. Então, por conta dessa dureza de coração, por misericórdia, por amor à vida das pessoas, Deus, através do mandamento de Moisés, permitiu que a certidão de divórcio fosse concedida nessas situações. Só que aí, Jesus vai explicar que não é assim, não, casei, não deu certo, não gostei, me arrependi de algumas coisas, vi que algumas coisas não eram como eu pensava e quero separar. Então, Moisés permitiu, eu vou separar. Jesus vai fazer aí alguma restrição muito clara sobre quais são as autorizações que a gente tem para dar o divórcio, vamos dizer assim. Ele vai dizer assim, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher... antes disso, ele falou assim, por causa da natureza do vosso coração, Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Com isso, Jesus quer dizer assim, eu não estou dizendo que é para ser assim, eu não estou dizendo que isso estava no plano do casamento, eu não estou dizendo que essa é uma coisa corriqueira do casamento. Não é para ser assim, não é para ter divórcio. Casamento é para ser para a vida inteira, não é para ser divórcio. Mas, em algumas situações, por conta da dureza do coração, essa carta de divórcio ela é permitida. E aí ele fala assim, mas permitida em qualquer situação? Não. Na verdade, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E vice-versa, né? Se o cara largar a mulher e casar com outra, ele comete adultério. Se o cara largar a mulher e a mulher casar com outra, ela também comete adultério. Por quê? Nessa questão, a não ser por uma situação que, na minha tradução aqui, é colocado como relações sexuais ilícitas. O original grego, o termo para essas relações sexuais ilícitas aqui, é porneia.
E o termo porneia, ele se refere a qualquer prática sexual ilícita. Não precisa ser o adultério consumado literalmente com relações sexuais ilícitas, por exemplo. Qualquer relação sexual ilícita, qualquer doença, vamos dizer assim, na saúde sexual que gere imoralidade sexual, pornografia, vícios em questões sexuais ou, por exemplo, uma prática sexual abusiva do marido contra a mulher, que é uma coisa que acontece muito, por exemplo, de forma que torna essa relação sexual uma relação patológica e imoral, todas essas coisas estariam enquadradas no termo porneia e, a princípio, habilitariam o casal a se divorciar caso isso ocorra. Vale ressaltar que com essa frase aqui, Jesus ele não está dizendo assim, olha pessoal, se você for traído por sua mulher ou por seu marido, eu recomendo que você dê o divórcio a ela. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não foi assim desde o princípio. O que eu estou dizendo para vocês é que mesmo em caso de traição, o recomendado é que não se separe. O recomendado é que vocês tentem se reconciliar. E aí, por isso que eu falei que o capítulo de hoje também fala sobre o perdão. Suponhamos que não seja necessariamente adultério. Suponhamos que seja algum tipo sei lá, algum tipo de desavença que teve entre o casal muito grave, em que gerou uma perda de confiança absurda, por exemplo, em que uma das partes não consegue perdoar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, em qualquer situação, o recomendado é que vocês se esforcem ao máximo para perdoar e aquela parte que errou se esforce ao máximo para se arrepender e não cometer mais o mesmo erro. Ou seja, não tenham os vossos corações duros, tenham os vossos corações moles, de forma que Jesus não está recomendando o divórcio em caso de adultério ou de imoralidade sexual. Jesus está dizendo que essa é uma possibilidade, caso não seja possível a manutenção do casamento diante dessa questão da imoralidade sexual, diante de uma situação de porneia, que é prática sexual ilícita e imoral, de uma forma genérica no grego antigo, né, que foi usado para escrever a Bíblia no Novo Testamento, perdão. Pode falar, João. Odécio, também tem muitas pessoas que têm o amor de perdoar e as pessoas que são perdoadas praticamente ignoram o perdão, continuam junto, mas acaba refazendo o erro. Exatamente. Mantenha o seu coração duro, né? Porque a dureza do coração não está só em quem tem que perdoar, está em quem tem que se arrepender também, né? E o próprio Deus, a Bíblia nos fala que quanto ao nosso pecado, quando a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso é arrependimento. Quando eu me arrependo de fazer alguma coisa, por exemplo, se eu comprei uma certa mercadoria e me arrependi de ter comprado, por algum motivo eu me decepcionei, me arrependi de ter comprado, na sua frente, é porque eu tô... Não, mas pode ficar. Se eu me arrependi de ter comprado, eu não vou lá e compro de novo. Se eu fiz negócio com alguém e me roubaram e eu me arrependi de ter feito negócio, eu não vou fazer negócio de novo com ele, tá? Então, esse é o arrependimento. No caso que o João falou, é exatamente isso. Muitas vezes o que acontece é que não há o arrependimento e as coisas se repetem várias vezes. Então, essa pessoa, se com o próprio Deus, que é santo, que é recheado de perdão e misericórdia, ou seja, quem confessa e deixa alcança a misericórdia, quanto mais nós que temos dificuldade enorme de perdoar, vamos dizer assim, né? É difícil. E outra coisa, a gente às vezes até perdoa, né, a situação, porém é incompatível a permanência da vida dessa forma, porque a pessoa, assim, claramente não se arrependeu. E o fato da gente perdoar, nós falamos isso na última semana que a gente discutiu, o fato da gente perdoar não quer dizer que a gente tenha que aceitar passar de novo pelas situações, tá? No caso do casamento, aqui o objetivo é que o perdão e o arrependimento sejam juntos, de forma que isso possibilite a continuidade do casamento. Porém, nem sempre isso acontece, seja pela dureza do coração de um lado, seja pela dureza do coração do outro lado. E nessas situações, Jesus, o Velho Testamento, através de Moisés, aí, dá uma autorização para que a carta de divórcio seja cometida. Aqui, tem dois tipos de interpretação que eu acho extremistas. Se a gente for para os evangelhos de Marcos e Lucas,
não há lá a ressalva, exceto por imoralidade sexual. E às vezes assim, qualquer um que repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. Ele não bota a ressalva da imoralidade sexual. Então, existem muitas pessoas no meio evangélico que entendem que o divórcio é proibido em qualquer situação. Não importa se houve adultério, não importa se há violência doméstica, não importa se há abuso de outras formas, não importa nada. O divórcio seria proibido em qualquer situação. Existem muitos evangélicos que pensam assim. Nós temos que respeitar isso, mas a Bíblia nós temos que respeitar essas opiniões, mas eu acho que a Bíblia ela deixa claro aqui, Jesus deixa claro em dizer que há ressalvas, tá? E obviamente que Jesus não vai querer que a tua serva apanhe dentro de casa do seu marido a vida inteira sem ter a condição de divorciar. Isso não deixa de ser uma relação entre os dois sexos, masculino e feminino, de uma forma abusiva, de uma forma imoral, né? Então, eu particularmente enquadro essas situações nesse contexto. Mas eu respeito quem pensa diferente. Há quem pense que o divórcio não é permitido em nenhuma situação, tá? E a outra interpretação extremista que eu acho é ao contrário. É dizer assim, não, qualquer dificuldade que eu tiver, eu vou tentar enquadrar a imoralidade sexual de alguma forma para acabar com o meu casamento. Basta ter, ou seja, eu casei, com um mês de casado, eu achei que minha mulher olhou e sorriu com um cara na rua, eu estou arrependido de ter casado, eu vou falar, não, isso ela me traiu, ela desejou o cara, ela traiu, porque a Bíblia nos fala também que o adultério, né, quando você deseja alguém que não é sua esposa ou seu esposo, já é adultério. Então eu poderia enquadrar, não, isso aí foi adultério, vou me separar, a Bíblia me dá respaldo para isso. Deus conhece o meu coração ao tomar minha decisão. Então o que Jesus quer dizer nesse texto aqui é o seguinte, se esforcem ao máximo para não separar. Mesmo em caso de adultério, mesmo em caso de violência, mesmo em várias coisas, se esforcem ao máximo para corrigir e manter o casamento, porque o objetivo do casamento lá no início nunca foi que ele acabasse. Mas em algumas situações, por conta da dureza do coração, Deus permite esse divórcio, tá? Então, eu acho que essa é a interpretação dessa parte aí que eu considero a mais adequada. Na sequência, ele vai dizer assim, disseram-lhe os discípulos. Aí, se eu não me engano, o Evangelho de Lucas conta que foi em outro momento, tipo assim, quando eles saíram dali, entraram num lugar reservado onde estava só Jesus e os discípulos falaram assim, peraí, Jesus, explica pra gente melhor esse negócio aí. Quer dizer, então, que se a situação for essa aí, se a gente não puder separar, e a prova é tanta que Jesus não incentivou o divórcio, pelo contrário, Jesus quis incentivar o não divórcio, é que os caras falam assim, ué, mas então se for assim, é melhor nem casar. Porque se eu não posso separar em situação nenhuma, então é melhor nem casar. Não convém casar, verso 10. Aí Jesus falou assim, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas a quem é dado. Ou seja, quando você vai casar, você precisa analisar muito bem qual é a sua condição em relação ao casamento. Quando você vai casar, você precisa estar disposto a suportar muitas coisas. O casamento não é uma coisa fácil. Tem muitas coisas boas no casamento, mas tem muitas coisas difíceis no casamento. E você precisa estar apto a exercer diariamente esse perdão mútuo e esse arrependimento mútuo também. Ambos têm que perdoar e arrepender o tempo inteiro pelas coisas que fazem. Refletir sobre as coisas que fazem. Isso é o casamento. Existem algumas pessoas que não estão aptas para pensar dessa forma. Se este é o caso, de fato, não convém que case, porque vai ter problema. Vai ter problema. Não existe casamento em que não há nenhum tipo de problema. Isso não existe. Então, Jesus fala assim, nem todos são aptos para receber esse conceito. Que conceito? O conceito do casamento e da manutenção e do esforço máximo para a manutenção do casamento. Esse conceito nem todos estão aptos para receber. Por isso que existem pessoas que são eunucos. O que são eunucos? São pessoas que não têm desejo ou prática ou atração sexual ou vida sexual de atração pela pessoa do outro sexo, nem ninguém. Aí ele fala que tem os eunucos que nasceram assim, tem algumas pessoas que não, por algum motivo, não têm aptidão para relacionamento com outra pessoa. Eu costumo ver, não é tão raro encontrar pessoas com
né, idade avançada já, 40, 50, 60 anos, que nunca casaram, nunca namoraram, nunca tiveram, e às vezes não é porque não teve oportunidade, porque realmente não quis. Não quis e ponto final. E existem algumas pessoas que são feitas eunucos pelos homens. A gente sabe, quem assistia os seriados aí de época e tal, sempre tem os eunucos, são aquelas pessoas que são emasculadas, por exemplo, né? Os seus órgãos sexuais são removidos de forma que não há os hormônios sexuais que geram a sensação de atração pelo sexo oposto para um relacionamento. E tem aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Mas eu falei, eu expliquei o que é. Aqueles que se fazem eunucos, é aqueles que escolhem não ter nenhum tipo de relacionamento por conta do reino dos céus. Talvez aqui haja até algum respaldo para aquela polêmica que teve outro dia sobre por que os padres não se casam, né? Talvez os padres possam alegar que eles escolheram ser eunucos por conta do reino do céu. Não há nenhum tipo de exigência de Deus de que a gente não tenha relacionamento, não seja casado, não constitua uma família. Não há esse tipo de relacionamento de exigência de nenhuma forma, tá? Só que existem algumas pessoas, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ele viajava o tempo inteiro de forma missionária. E ele era sozinho. Ele não tinha esposa. A gente vai ver que lá na carta aos Coríntios ele fala assim: alguns convém que sejam como eu, que não se casem. Tá? Mas ao mesmo tempo Paulo fala assim: agora tem algumas pessoas que não se fazem eunucos, ou seja, não entendem ou não se fazem como elas têm atrativo por ter um relacionamento, por ter uma esposa, e isso não é de forma alguma pecado. E ele fala assim: inclusive essas pessoas que não têm esse pensamento como eu, que não conseguem ser sozinhos, é melhor casar do que viver abrasado. O que é viver abrasado? Abrasado vem de brasa, pegando fogo de desejo. Não adianta eu querer ser solteiro e viver pegando fogo de desejo por uma mulher, visto que em algum momento eu serei presa fácil para a tentação de Satanás nesse cenário. Certo? Então é isso que Paulo diz nesse contexto. E ele fala: então quem é apto para admitir esse conceito de casamento? Beleza, vai lá e case. Aí o final do verso 12, né? Quem é apto para o admitir, admita. Quem é apto para entender e aceitar esse conceito de casamento, case. Agora é o seguinte: entre no casamento sabendo o que você tem que fazer. Jesus está dizendo aqui o seguinte: se você vai casar, eu estou te avisando que o casamento não vai ser fácil. Eu estou te avisando que o casamento é necessário perdão e arrependimento. Se você consegue entender isso, beleza, vai lá e casa. Se você não consegue, melhor não casar. Beleza? Show de bola. Estão ouvindo, né? Tranquilo. E aí, não está aqui nos evangelhos, mas eu vou ampliar aqui, né, aproveitar a oportunidade. É um tema bastante comentado na igreja em algumas situações e a gente está no estudo bíblico e a gente tem espaço para discutir sobre isso. Quais são as situações que, além desse texto, que a Bíblia considera o divórcio, tá? Ou melhor, o término de um casamento, vamos dizer assim. Analisando a Bíblia, a gente tem 3 situações que concebem o término de um casamento. Primeiro, nós já vimos aqui: divórcio por conta de imoralidade sexual, de atividade sexual inadequada, de relação entre os dois sexos de forma inadequada. O segundo, viuvez. Viuvez, obviamente, a pessoa ficou viúva, ela está desimpedida, ela pode se casar de novo, não tem nenhum impedimento para isso. E existe uma terceira opção que Paulo escreve quando ele fala sobre casamento lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Paulo vai dizer que o casamento é para ser uma coisa definitiva, tal. Deixa eu abrir aqui para não... Não, falei, não está no Evangelho. Não está no Evangelho, está na Bíblia. O marido não aceitar. Não, mas é porque eu queria ver o começo do texto aqui, ó. Ah, 1 Coríntios capítulo 7, verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da mulher. Ou seja, vale para os dois lados. Paulo está dizendo assim, ó, eu tô ordenando, o Senhor está ordenando que vocês não separem. Ou, fazendo aqui uma sobreposição junto com o texto que nós acabamos de ler de Jesus, se esforcem ao máximo para não se separar. Tá? Se houver imoralidade sexual, existe
uma liberação teórica, vamos dizer assim, mas não é uma orientação. Se você se separar da sua mulher ou do seu marido, não se case com outra pessoa, porque você vai estar cometendo adultério. Ou, melhor ainda, vai lá e se reconcilie com ele, é a melhor opção. Só que ele vai dar a terceira condição que permite o divórcio que eu falei. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Ou seja, você se casou, os dois eram incrédulos, ou seja, não eram convertidos, de repente um dos dois se converte e aí nesse contexto, não, julgo desigual, vou me separar. Não, ele está dizendo assim, se ambos consentem em estar juntos, não se separem, mantenham esse casamento. Por que Paulo diz isso? Ele vai dizer, verso 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Ou seja, se você se casou, era incrédulo, e aí se converteu, e o seu marido ou sua mulher não se converteu, não separe, porque você, como crente, santifica o marido ou a esposa incrédulo. Tá? Essa é a sua função, é assim que ele vai ser santificado. Porém, para isso é necessário que você seja testemunho, que você tenha um bom testemunho. Eu só tenho como santificar alguém com meu testemunho se o meu testemunho for testemunho de santidade. Né? Então, é uma responsabilidade ainda maior para aquelas pessoas que estão num relacionamento em que uma das partes não é convertida a Jesus Cristo. Mas isso não é motivo para se separar, beleza? Só que ele vai dizer... Oi. Pelo esse fato do exemplo da mulher não ser convertida e do marido sim, pode ser até uma ajuda a mais para a mulher se converter pelo fato de ter o marido convertido. O marido, exemplo, pode dar uma oportunidade de levar ela para um culto, ela se interessar e até um certo dia ela se converter. Exato, exatamente. Isso vale não só aí no relacionamento, nessa situação, como todos os nossos convívios, né? Por isso, eu sempre falo isso, a nossa responsabilidade como cristão é sempre de pregar o evangelho, de falar tudo para as pessoas serem salvas também, só que muitas vezes é sem falar. Se eu sou evangélico, as pessoas sabem que eu sou evangélico, mas aqueles que convivem comigo no meu dia a dia veem a minha postura, o meu comportamento, e isso não é um testemunho de evangélico, eu estou fazendo uma péssima propaganda dessa questão de ser evangélico. Tá? O mundo fez muito isso. Nós vivemos uma realidade hoje em que as igrejas evangélicas são desacreditadas, grosseiramente desacreditadas, e, infelizmente, com razão. São desacreditadas com razão. As pessoas acham que todo pastor é ladrão. É uma impressão correta? Óbvio que não. Mas é justificada? Na minha opinião, sim. Porque muitos lugares que tem por aí realmente há condutas inadequadas em relação ao testemunho do crente que passam a péssima imagem dessa questão de ser evangélico. Então, no casamento é a mesma coisa. Se você se casou e era incrédulo, aí se converteu e a sua esposa ou seu marido não é crente, não separe por esse motivo. A não ser, ele vai dizer daqui a pouco, que ele vai dar a situação e quando é que essa separação é possível. Verso 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Ou seja, eu me casei, não sou crente, me converti, minha esposa não aceita isso e me larga. Nessa situação, beleza, ele quer se apartar, ela que se aparte. Nesse caso, eu não estou debaixo da servidão mais do casamento. Eu não sou mais servo dela. Eu estou livre para acabar com esse casamento. Por quê? Porque a pessoa abandonou em razão da descrença dela. Tá? Então, isso não é pelo fato de dizer, tipo assim, eu pelo menos não entendo dessa forma, de dizer, tipo assim, não, só vale para o caso de alguém me abandonar porque eu quero me convertir, quero ir para a igreja. Eu não penso dessa forma. Eu penso que, obviamente, ou seja, vamos supor, se eu estou casado com a Andressa aqui, suponhamos que a Andressa não é crente, e aí ela de repente deixa de gostar de mim e fala que vai embora. Ou seja, não foi por conta da minha crença. Ela foi embora porque ela quis ir. E ela sumiu.
Isso quer dizer que eu continuo casado? Obviamente que não. Eu entendo que eu não estou mais debaixo dessa servidão porque ela só foi embora e abandonou esse casamento porque ela é descrente. Ela só foi embora por esse motivo. Porque se ela tivesse qualquer resquício de crença em Cristo e no amor de Cristo, ela não faria isso. Então, eu entendo que essa é uma manifestação da descrença. Tá? Então, porque senão a gente vai... Eu tenho um... Aliás, não é meu amigo, não. Eu ia falar meu amigo, mas só um testemunho que eu vi na internet de um cara famoso, um cara jornalista, na verdade está crescendo agora, da CNN, chama Caio Coppola. Ele é um cara novo e ele cresceu dentro da igreja e um dia, numa atividade de estudo da igreja, alguém perguntou assim para a professora da época, né? Falou, professora, se uma mulher apanha do marido e separa dele, o que acontece? Aí a mulher respondeu assim, vai para o inferno, porque separar é pecado. E aí ele simplesmente abandonou a igreja depois disso, 10 anos como ateu, por conta disso, certo? Ou seja, não existe explicação para um Deus que zela pelo seu povo de que ele está obrigando o seu povo a passar por uma situação de opressão como essa, em que haja uma manifestação completamente patológica e equivocada do casamento. Então, eu entendo que isso tem a ver, por exemplo, no caso de apanhar, tem a ver com imoralidade sexual, eu penso dessa forma, e um relacionamento que não existe mais dentro de casa, por exemplo, não há qualquer exercício de amor de uma das partes, ou há um completo abandono do relacionamento por uma das partes por falta de credulidade, eu entendo que isso se enquadra no que Paulo está dizendo. Mas, em nenhuma das duas situações, eu entendo que existe uma recomendação para o divórcio. Vocês entendem que é diferente eu recomendar o divórcio e eu dizer que ele é aceitável? São duas coisas diferentes? Uma coisa é eu dizer que, beleza, dá para aceitar. Outra coisa é eu dizer assim, olha, eu te incentivo a fazer isso. Em nenhuma das duas situações eu creio que há uma recomendação ou um incentivo para o divórcio. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma opinião? Que alguém quer discordar? Décio, peraí. Ô, João, peraí, deixa eu encerrar a reunião. Beleza. Pode perguntar agora aí, João. Você ia perguntar? Décio, é só esse finalzinho aqui que ele fala que... Cadê? Há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Aí eu lembrei daquela palavra onde o cara, ele fala que ele é muito rico e Jesus fala, largue tudo e me siga. Aí ele não segue a Jesus porque ele era muito rico e não queria deixar tudo que ele tinha. Aí eu não sei se essa parte também tem uma associação, mas é a questão de, muitas vezes as pessoas se deparam com a verdade de Deus, conhecem a verdade, mas não segue por uma descrença de que vai conseguir fazer aquilo ou um apego à própria terra, aos próprios valores terrenos. Aí eu não sei se essa parte se encaixaria, mas quando eu li isso aqui, me pareceu muito uma pessoa que hoje está diante dos reinos dos céus, que poderia seguir os passos, mas se castra disso por causa de, não sei, por causa da falta de vontade de buscar isso, continuar, não sei se tem sentido. Não, eu entendi o que você está falando, mas eu acho que nesse contexto aí, Jesus está falando especificamente das pessoas que optam por abolir um interesse de relacionamento, de uma vida de relacionamento entre pessoas, por conta do Evangelho. Como o apóstolo Paulo fez. Não tinha esposa, não casou, não tinha nada, porque entendeu que a sua missão e a sua vida era se dedicar ao Evangelho. Entendeu? Eu acho que nessa questão eunuco aí se refere especificamente a pessoas que abrem mão de ter uma família, abrem mão de ter um relacionamento, porque entendem que a sua dedicação é exclusiva. Cada um é o seu chamado, né? Vamos dizer assim. O padre se encaixaria nisso aqui, Décio? O quê? O padre, questão do padre. Então, eu acho que o padre pode se enquadrar nessa situação aí, pode ser que eles justifiquem isso. Só Deus sabe qual é o real motivo, né? Teve a polêmica lá no grupo lá, que o pastor aquele dia fez aquela pergunta e tal. Eu não vou entrar nisso aí de novo, mas eventualmente eles podem se basear nisso. Eu nunca conversei com o padre para perguntar se eles respondem isso aqui ou não, mas eventualmente eles poderiam usar essa justificativa aqui, né? Agora, eu não tenho segurança de que se realmente é essa a causa do celibato, não. Era isso mesmo. Quanto a essa passagem do jovem rico, a gente vai falar dela já, né? Na parte do verso 16 aí na frente, vai falar justamente disso.
Então, continuando aí. Verso 13, né? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Aí eu imagino a seguinte cena: Jesus estava lá, tal, e aí vem os caras: Jesus, a criança aqui, e aí os discípulos: rapaz, vai ficar fazendo Jesus perder tempo com um monte de moleque desse aí, manda esses caras sair daqui e tal. Aí ele: não, manda essas crianças virem para cá. E eu entendo que Jesus permitiu que essa situação ocorresse das crianças, justamente porque ele queria dar um ensinamento. Ele diz aí no Evangelho de Mateus, que é o que a gente está lendo, ele vai dizer: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir, porque dos tais é o reino dos céus. Lá nos Evangelhos de Marcos e Lucas, eles vão acrescentar assim, que Jesus falou da seguinte forma: qualquer um que não receber o reino dos céus como uma criança, não herdará o reino dos céus. Ou seja, receber o reino dos céus como uma criança, nós já falamos sobre isso em um episódio anterior, em um capítulo anterior. Receber o reino dos céus como uma criança é receber como uma criança recebe dos seus pais a orientação. Obedecer, entender a sua completa dependência, entender que tudo que eu conquisto, eu dependo do meu pai, especialmente a minha redenção e a minha salvação. Eu dependo completamente do pai. Se eu recebo o reino dos céus de forma humilde e dependente do meu pai, eu recebo como uma criança, e qualquer um que não recebeu o reino dos céus dessa forma, não herdará o reino dos céus. É isso que Jesus acrescenta aí nos evangelhos de Marcos e Lucas, quando ele fala sobre essa passagem aí. Marcos 10 e Lucas 18. Certo? E então vem a passagem aí a história do jovem rico. A história do jovem rico aí não é uma parábola, né? É uma história real que aconteceu, que os discípulos contaram, tanto Mateus quanto Marcos e quanto Lucas. Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O que acontece aqui? Jesus é interpelado por um jovem que se apresenta, um jovem bastante rico, cheio de posses, que se apresenta para Jesus com um certo ar de, a princípio não dá para perceber, mas ao longo do texto a gente percebe, com um certo ar de soberba, de arrogância, né? Talvez ele tenha encostado em Jesus para perguntar assim: Jesus, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer de bom para ir para o céu? Talvez ele pensou que Jesus só respondeu assim: obedecer os mandamentos. E ele falou assim: não, mas eu obedeço. Aí Jesus então falava assim: então, beleza, então você é o cara. Você conseguiu ir para o céu. Talvez era isso que ele esperava. Talvez ele chegou aí com soberba, né, e arrogância. Mas aí o que acontece? Jesus fala assim: primeiro Jesus dá uma cortada nele. Ele fala assim: Jesus, o que é que eu tenho que fazer de bom para ir para o reino dos céus? Jesus fala assim: bom? Por que você está perguntando o que é bom? Você, em outras palavras, Jesus fala assim: você, como ser humano, não tem nada que você possa fazer que é bom. A sua bondade ou as coisas boas só provém de um, que é Deus. Todas as coisas boas que nós fazemos nessa terra não são fruto da nossa própria vontade, da nossa própria natureza, não são mérito nosso. São influência do Espírito Santo que nos faz ser bons com os outros. Só o Espírito Santo pode fazer isso conosco. Só a graça de Deus manifesta na nossa vida pode fazer isso conosco, fazer sermos bons com outras pessoas. Então, o que Jesus quer dizer aqui é: não existe nada que eu possa fazer de bom que me credencie para ser salvo. Porque das coisas que eu posso fazer, todas elas são ruins. A minha natureza é carnal, a minha natureza é pecaminosa, a minha escolha é pensar em mim mesmo, é pensar nas coisas que satisfazem as minhas necessidades, sem me preocupar
em agradar a Deus e sem me preocupar com as necessidades dos meus próximos. Essa é a minha natureza. Agora, quando o Espírito Santo passa a influenciar, ou seja, quando aquele que é bom, que é o próprio Deus, através do Espírito Santo, começa a influenciar na minha vida, aí alguns sinais bons começam a acontecer por ação direta do Espírito Santo. Tá? Então, o que Jesus quer dizer assim, não tem nada de bom que você possa fazer para ser salvo. Aí ele diz assim, porém, acerca do que você está perguntando, né? Vamos supor que Jesus fala assim, mas para você estar perguntando, você precisa obedecer os mandamentos. E vejam que Jesus aqui não falou assim, ó, para ser salvo, você não tem que fazer o sacrifício de animais, você não tem que dar dízimo e oferta, você não tem que ir para o culto todo domingo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que você tem que obedecer os mandamentos. Ou seja, você precisa ter um coração puro. Aí o cara fala assim, não, mas esses mandamentos aí, todos eu obedeço desde que eu sou criança. Então eu tô top de linha aí, tô bem credenciado. Aí Jesus pega e faz uma requisição para ele. Fala, então, beleza. Para você ser perfeito, então, se quer ser perfeito, então você vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, com isso você vai conquistar um tesouro no céu, e aí você vem e me segue. Aí, por que Jesus fez isso? Será que Jesus está nos exigindo que a gente venda tudo que a gente tem e dê aos pobres? Será que essa é a forma de entrar no reino dos céus? Aí a gente vai lembrar lá do que o apóstolo Paulo escreve lá no 1 Coríntios, né, capítulo 13. Se eu pegar tudo que eu tenho, vender, der aos pobres, em troca do amor, tudo isso será em vão, porque o amor não se compra. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, não é que nós temos que largar tudo que nós temos, vender tudo que nós temos para poder seguir a Ele. O que Jesus está dizendo é que para esse jovem, as suas, como é que eu vou dizer, fugiu a palavra que eu ia dizer, o seu foco, a sua prioridade, essa palavra, a sua prioridade eram as suas riquezas. O centro da sua vida eram as suas riquezas. O Deus da sua vida eram as suas riquezas. Então, o que Jesus quis dizer para ele, foi assim, você quer ser salvo? Abandone o seu Deus e se converta ao meu Deus, que é o próprio Jesus, o próprio Deus. É isso que Jesus está dizendo. Você quer ser salvo? Seja como... só tem um caminho para ser salvo, através de mim, Jesus, e através do Pai. Né? Somente através de Jesus nós podemos chegar ao Pai e somente pelo Pai nós podemos receber de graça a salvação. Então, o que Jesus disse, quando Jesus fala assim, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga, é assim, se converta a mim. Porque até o momento você tem seguido a esse Deus, que é o seu dinheiro. E aí, a prova é tanta que quando Jesus falou isso, o jovem se entristeceu, porque para ele era muito dolorosa essa conversão. Ou seja, todas as suas práticas que ele achava que tinha de obediência à lei, nenhuma delas era sincera. Todas elas eram um conjunto de regras que ele achava que tinha que seguir e que isso credenciaria como merecedor de entrar no céu. E aí Jesus pega e mostra para ele que não, que isso não tem nada a ver. É semelhante à conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala assim, ó, você é fariseu aí, faz tudo bonitinho, direitinho, mas se você não nascer de novo, ou seja, se o seu coração não for renovado, segundo o coração de Deus, você não entra no reino dos céus. E como é que eu sei isso? Você tem que viver por amor de Deus acima de todas as coisas e por amor ao próximo como a ti mesmo. Se você não consegue fazer isso, é porque de repente as suas prioridades são outras. Então, não é um conjunto de credenciais ou de obediências, vamos dizer assim, que me fazem merecedor de entrar no céu. Não é participar de todas as reuniões de jovens, não é participar de todos os cultos da igreja, não é dar o dízimo e oferta regularmente. Não é isso que me faz credenciado para entrar no céu. Porque não tem nada que eu possa fazer, Jesus fala isso no começo do texto, né? Não tem nada que eu possa fazer que seja bom o suficiente para me levar para o céu. O que me leva para o céu é um coração transformado, é um coração regenerado, é um coração que nasceu de novo, é um coração que morreu para os desejos carnais e renasceu com um coração renovado, semelhante ao do Pai, um coração que vive pelo Espírito e por amor. Pode falar, João. Odete, eu tive um pouquinho de dúvida. No caso, Jesus quis dizer ao rico para ele não largar o dinheiro, sim largar o amor que ele tem pelo dinheiro e começar a passar a amar
mas em primeiro lugar a Deus. Foi isso? Isso, exatamente. A questão não é o fato dele ser rico, dele ter dinheiro no banco, dele ter... Essa passagem, existem até algumas pessoas que destoam isso, dizendo que riqueza é pecado, que é pecado ser próspero. E isso não tem nenhum respaldo bíblico. Não é pecado ser rico no sentido de que eu trabalho bastante, eu tenho meu dinheiro para aproveitar com minha família e minha conta está cheia de dinheiro, eu sou milionário, que eu trabalho de forma legal, bonitinho, eu sou milionário. Isso não é pecado. Não sou não, tá, pessoal? Estou só falando um exemplo aqui. Isso não é pecado. Ser rico não é pecado, ou melhor dizendo, ter dinheiro não é pecado. Ter posses, ter patrimônio, isso não é pecado. E Jesus não exige nesse texto, para mim é muito claro que Jesus não exige que eu abandone as minhas finanças para servir a Ele. O que Jesus quer é que, se eu tenho finanças, que eu o sirva com as minhas finanças. Que as minhas finanças sejam para glorificar o seu nome, sejam para contribuir com o teu reino. E eu não estou falando isso aqui de dízimos e ofertas necessariamente, também, mas não estou falando só disso, estou falando em que eu vivo sem apego a esse dinheiro. Esse dinheiro não é o centro da minha vida, a razão da minha vida não é ganhar esse dinheiro. Esse dinheiro é uma coisa que o Senhor me concede para que eu administre de uma forma não arrogante, não soberba, não avarenta, muito pelo contrário, humilde e amorosa, que eu possa contribuir com aqueles que precisam. Por isso que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, no caso desse jovem, o Deus dele era o dinheiro. Ele servia a essa condição do dinheiro. A razão de viver dele eram as suas posses. Tanto que quando Jesus o propôs mudar a razão de viver, ele não aceitou e ficou muito triste. Porque ele amava tanto aquele dinheiro que ele ficou muito triste com a ideia de ter que abandonar isso. Esse era o foco da vida dele. Tá? E mais para frente no texto vai ficar ainda mais clara essa interpretação, na minha opinião. Tranquilo, João? Entendeu? Sim, senhor. Beleza. Vamos seguir aí para a parte final, em que Jesus vai deixar ainda mais clara essa questão do dinheiro. Jesus vai dizer, então, verso 23. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará. Só uma observação aqui, pessoal. Se vocês forem ler esse começo do verso 16, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Nos evangelhos de Marcos e de Lucas, o texto está um pouco diferente. Diz assim, bom mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? E aí Jesus responderia assim, por que me chama de bom? Bom só há um, que é o Pai. É uma frase diferente, diz uma coisa diferente sobre o que Mateus falou. Eu, particularmente, acho que essa tradução, como Mateus, tradução não, né? Isso aqui não é tradução. A forma como Mateus colocou o texto é a mais coerente com o restante. Porque Jesus, nesse texto, quer justamente nos dizer isso que eu falei, que não tem nada que eu possa fazer que seja bom o suficiente a me credenciar para ser salvo. Né? E eu acho que sairia um pouco incoerente se o próprio Jesus dissesse que ele não é bom, que bom é só Deus, porque ele é o próprio Deus. Então, só explicar a vocês, se vocês forem ler, ouvirem alguém pregar, de repente, usando o texto de Marcos ou de Lucas, a apresentação desse texto é um pouquinho diferente. Mas eu entendo que, não sei se tradução ou se a forma como Mateus escreveu diferente dos outros, eu entendo que essa forma se encaixa de forma mais coerente com o contexto que está se passando aqui. Tá? Só para esclarecer. Então, verso 23. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, sempre Pedro, né? Falando primeiro que os outros. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome,
receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Então, o que eu acho que Jesus quis dizer nessa parte aí? No Evangelho de Lucas, se eu não estiver enganado, quando ele vai introduzir essa parte que Jesus vai falar aí, que dificilmente o rico entra no reino dos céus, ele deixa uma deixa no seguinte sentido. Vendo a tristeza do jovem, quando todos observaram a tristeza do jovem, aí Jesus fala, como Jesus disse, tá vendo aí? É difícil, é muito difícil. Vou falar a verdade para vocês aqui. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, eu digo para vocês que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus está dizendo aqui que do rico entrar no reino dos céus, ele não está dizendo assim, olha, é muito difícil alguém que tenha dinheiro na conta entrar no reino dos céus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que alguém como este jovem, rico como este jovem, que ame ao seu dinheiro, que viva pelo seu dinheiro, cujo Deus é o dinheiro, essas pessoas muito dificilmente largarão essa servidão ao dinheiro para servir a Deus. É muito difícil que isso aconteça, mas não é impossível, mas é muito difícil. E até porque também quando se refere aí ao rico, a gente sabe que quem vou trocar o termo rico. Quem tem riquezas materiais... Se Márcia conseguir chegar mais perto, que está muito baixo o áudio dela. Tá. Assim, vou mudar esse termo rico aí. Quem tem, a gente entende, né, que quem tem riquezas materiais, quem tem bens materiais, que tem grandes posses, e tem o coração transformado, ele não tem essas posses, essas riquezas, né, em primeiro lugar em sua vida. Ele certamente ajuda o próximo, ele não coloca isso em primeiro lugar. Então, esse texto dá a gente o entendimento de que, como Décio falou, ter posses, ter riquezas não é pecado, né? A gente sabe que não é. Mas ter isso no coração, sim, é pecado. Então, quem tem posses, bens, riquezas e tem um coração transformado, ele não tem isso como riqueza. Ele deixaria facilmente isso para seguir a Cristo, né? Então, a gente precisa entender isso, que no mundo secular, muitos julgam pessoas que são crentes e têm posses, né, julgam como se não fosse crente, só porque tem bens. Tem esse entendimento errado de que o crente tem que viver na miséria, o crente tem que passar necessidade. E não é isso que a Bíblia diz, né? Deus tem o melhor para nós. Ele disse que se a gente colocasse a mão no arado, na massa, trabalhasse, ele daria tudo para a gente, né? O texto lá de Gênesis fala, e do teu trabalho comerás. Então, tem muita gente vamos dizer assim, do mundo, né, que não conhece o Evangelho e é honesto e realmente vive do fruto do seu trabalho e vive honestamente, né? E assim como também tem muitos que estão dentro da igreja e vivem desonestamente, tem bens, tem posse e vivem desonestamente porque o seu coração está realmente no dinheiro. Então, quando se diz o rico aí não entrará no reino de Deus, o rico relacionado com aquele texto lá que coloca o seu coração no dinheiro. Né, que o verdadeiro, o Deus da sua vida, vamos dizer assim, é o dinheiro. Ok? E quando Décio fala assim, ele falou assim, não é o que eu faço, né? A gente não tem nada que a gente possa fazer que vai levar a gente para o céu, né? Não é o dízimo que eu dou, não é a oferta, não é a ação que eu faço, enfim, nada disso. Mas entende-se que o coração transformado, isso são frutos de um coração transformado, né? Então, isso não te leva para o céu, mas certamente, se você estiver pronto para ir para o céu, se você estiver com seu coração transformado pelo entendimento da palavra de Deus, todas essas coisas você vai fazer com entendimento. Dar o dízimo, dar a oferta, praticar suas boas ações, perdoar, enfim. Entenderam o que eu quis falar? Exatamente. Em relação a essas boas ações gerarem salvação, é até curioso, porque, assim, com todo respeito, né, às religiões diferentes, mas um dos lemas do Espiritismo, por exemplo, é que fora das caridades não há salvação. Sem caridade não há salvação. E, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que não tem caridade.
que seja suficiente para você ser salvo. Nenhuma ação que eu faça me credencia para ser salvo. Portanto, nenhuma das minhas boas ações visam alcançar a salvação. Não podem ser assim, porque eu não sou capaz. Porque ainda que eu faça 100 boas ações hoje, no dia de hoje, amanhã eu ponho tudo a perder com o meu pecado. A Bíblia diz que aquele que transgride uma das leis se torna culpado por toda ela, certo? Então, Martinho Lutero, que é um dos grandes nomes da Reforma Protestante, que gerou as nossas religiões evangélicas que temos hoje, ele dizia, né, que o pecado é como a barba. Se eu faço a barba hoje de manhã, de tarde ela já está apontando aqui no meu rosto de novo. Então, o pecado ele é recorrente na nossa vida, não porque a gente escolhe pecar, mas porque essa é a nossa natureza. Então, as coisas que eu faço, elas não são credenciais para a salvação. Mas, por ser salvo, o reflexo imediato é que eu tente fazer boas ações. Que eu tente viver por amor a Deus e amor ao próximo. Então, a frase não é nessa forma exatamente que os Espíritos são. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, a frase, na verdade, seria o seguinte. A frase, na verdade, seria o seguinte. Na salvação, a salvação gera caridade, vamos dizer assim. Não é fora da caridade não há salvação. É quando há salvação, existe caridade. Essa é a grande questão. As nossas boas ações são consequência da escolha de Deus em nos salvar e da presença do Espírito Santo em nós. Tá? As nossas boas ações não são... Deus não olha para nós e diz assim, vou olhar para Décio, rapaz, Décio é tão bonzinho, ele trata tão bem os outros, eu vou salvar Décio porque ele merece. Não é isso que acontece. Eu não mereço, ninguém merece. Tá? Não existe nada de bom que eu possa fazer que venha me credenciar a salvação. Esse é, no meu entendimento, o principal ensinamento desse texto. E isso fica mais claro. Falando ainda sobre a prosperidade, que minha mãe falou, né? Tem gente que fala que crente tem que sofrer, que não sei o quê, não faz nenhum sentido bíblico isso. E tem gente que fala ao contrário, que crente tem que ser rico, que crente de verdade, se o cara não está rico é porque o cara está em pecado, né? Na verdade é o seguinte, em relação à prosperidade e às finanças, a Bíblia é muito clara em nos ensinar. Deus pode me fazer prosperar. Ele não vai me deixar mendigar o pão se eu viver com práticas justas. Deus quer me fazer ter uma condição de vida razoável. Deus pode me fazer ficar rico. Deus pode fazer prosperar muito. Deus pode fazer qualquer crente prosperar muito. Mas o verdadeiro crente não vive por isso. Não vive pensando nisso. Esse não é um objetivo. Esse não é o foco do crente. O cara que serve a Deus visando ser rico, ele não é um verdadeiramente crente. Tá? Essa nunca pode ser a razão da nossa aproximação com Deus. Você quer que Deus abençoe você financeiramente? Claro que quero. É claro que eu quero. Eu quero viver bem e tal. Mas se esse é o centro da minha vida, eu não estou servindo a Deus. Eu estou querendo me servir de Deus para me fazer rico. Tá? Então, o crente pode ser próspero? Pode. Deus pode fazer o crente prosperar muito? Pode. Mas o crente pode viver em Deus para ser próspero? Não. Aí, na minha opinião, não pode. O crente não pode ter como objetivo dele em servir a Deus a prosperidade financeira. Não sei se foi claro o que eu quis dizer. No caso, se aproveitar de Deus. Exatamente. Então, assim, por que eu estou na igreja? Não porque Deus vai me fazer prosperar. Existe um grande grupo teológico brasileiro, né? Na verdade, uma era teológica brasileira que se baseia em prosperidade. Isso não é bíblico. A Bíblia não fala que servir a Deus significa prosperidade. Deus pode me fazer prosperar? Pode. Mas o próprio Deus conhece o meu coração e qual é o objetivo do meu coração em servir a Ele. Se o meu objetivo é glorificar o seu nome ou se o meu objetivo é ganhar dinheiro às custas dele. Certo? E na sequência aí, como eu falei com vocês, eu acho que o principal ensinamento dessa história do jovem rico é a questão do não existe nada de bom que eu possa fazer para ser salvo. E a prova, na minha concepção, é clara quando, na sequência, o próprio texto e o contexto nos faz entender isso, que essa é a mensagem. Quando Jesus vai dizer assim, depois que Jesus fala que é mais fácil passar um camelo, né, no fundo da agulha, os discípulos perguntaram assim, o Deus, então, o Jesus, então, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem é que consegue ser salvo, então? Se é dessa forma assim, quem é que conseguiria ser salvo? Aí Jesus responde de uma forma bem resumida e
ao mesmo tempo suficiente para entendimento. Jesus diz assim, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que é que Jesus quer dizer? Respondendo a pergunta, Deus, então, quem é que pode ser salvo? Voltando lá à pergunta anterior, o que é que alguém pode fazer para ser salvo? O que é que de bom alguém pode fazer para ser salvo? Jesus responde, nada. Nada de bom vocês podem fazer para ser salvos, porque para o homem é impossível salvar-se. Em outras traduções tem assim, quem pode salvar-se, em outras traduções tem. E eles dizem assim, ninguém. Ao homem é impossível salvar a si mesmo. Ao homem é impossível conquistar a salvação de acordo com os seus atos. Ao homem é impossível salvar-se. Mas, para Deus, tudo é possível. Portanto, não existe, por isso que eu digo para vocês que na minha concepção, de acordo com o contexto e com essa passagem, o que Jesus quer dizer, são várias coisas, né? Mas o principal conceito dessa história do jovem rico é, não tem nada de bom que eu possa fazer para me salvar. Agora, por ser salvo, eu preciso agir com coisas boas, certo? Eu não sou capaz de conquistar a minha salvação, não importa o que eu faça. Então ele falou, Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Aí Pedro vai dizer assim, mestre, mas então a gente está de boa aí, né? A gente tá salvo aí, porque a gente largou tudo para servir o Senhor, a gente ama o Senhor é o centro das nossas atenções e tal. E Jesus vai dizer assim, em verdade, aí ele vai fazer uma profecia, talvez até apocalíptica, aí, acerca dos 12 apóstolos sentarem nos tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Eu não entendo isso como necessariamente literal. Talvez seja, eles julgam as tribos de Israel, porque são eles os propagadores dessa mensagem. Então, são eles que têm como servir de juízes, no sentido de que eles são prova de que o evangelho foi pregado. Mas, não vou entrar nesse detalhe, não. Aí ele vai dizer assim, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Ou seja, Jesus está dizendo assim, aqueles que verdadeiramente abandonarem as suas prioridades, abandonarem os seus focos, abandonarem as suas razões de viver outras que não Deus, em troca de assumir Deus como razão de vida, esses todos serão recompensados, não só nesta vida, como também como a salvação eterna. E aí, para finalizar aqui, eu vou compartilhar com vocês a forma como Marcos escreveu essa parte. Tem uma palavra a mais que ele coloca. Diz assim, Marcos 10, verso 29 e 30. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Marcos acrescenta. O que Marcos quer dizer? Jesus não está prometendo que todo mundo que largar tudo por amor a ele vai ser rico. Você vai receber aqui um aumentativo, porque o que Jesus quer dizer? Se você larga a sua casa por conta do amor a ele, o amor ao evangelho, você vai conquistar muitas outras casas para serem suas também. Se você larga seus irmãos por conta do evangelho, você vai conquistar muitos outros irmãos para serem a sua nova família. E, obviamente, Jesus não está dizendo assim, larguem as suas famílias. O que Jesus está dizendo é que se você tiver, é como naquela parte que ele fala das perseguições, lá no capítulo 10. Se você tiver que largar, se a sua família o obrigar a escolher entre Deus e a família, todo aquele que largar tudo isso por amor a Deus e amor ao evangelho, amor ao serviço a Deus, todos eles serão recompensados com novas famílias, novas casas e etc.
mas essa vida não é um mar de rosas. Vocês também vão receber perseguições por amor ao nome de Deus, por amor ao nome de Cristo, por amor ao Evangelho. E a prova da fé de vocês, que é mais valiosa do que o ouro, mesmo refinado, parafraseando aqui o que o apóstolo Pedro diz na sua carta, é através dessas perseguições. Ao ser perseguido e persistindo até o fim, a sua fé vai ser provada como valiosa para Deus. Certo? E aí ele finaliza o texto dizendo aí, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O comentário sobre esta frase eu vou deixar para o próximo capítulo. Ficar um gostinho de quero mais aí, porque Beleza. no próximo capítulo ele vai falar outra vez sobre essa frase dos últimos serão os primeiros, e é um ditado até muito usado no mundo, né? É assim mesmo, os últimos serão primeiros, e a gente vai ter que entender o que Jesus quis dizer com isso aí. E vejam, só uma observação, guardem isso aqui, ó. Ele está dizendo que todos aqueles que deixarem um monte de gente por amor a ele e ao evangelho, e ele sabe se nós fizemos isso realmente por amor, receberão muitas coisas. Porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Porém significa mais. Entretanto, todavia. Ou seja, apesar disso que eu estou falando, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E aí, no próximo dia de debate, a gente vai entender por que Jesus disse isso. Qual foi o objetivo de Jesus em falar essa frase. Beleza? Mais algum comentário, algum questionamento, alguma discordância, alguma opinião diferente, etc? Então, beleza. Vamos finalizar mais um estudo. Agradeço aí mais uma vez a participação de todos. Foi muito bom. Oi. O capítulo 16 a gente não participou, não. Você lembra? Rapaz, não lembro quem estava. É que tem aquela partezinha que fala, foi Pedro, né? Que chega para Jesus e fala para ele não continuar propagando isso, que ele ia ser morto e tal. E aí Jesus fala para ele, está repreendido, Satanás, não sei o que lá. Uhum. Aí eu queria saber... Aposto de Deus, Satanás. Eu lembrei, hein? Muito bem. Se puder, um minutinho, só um comentário sobre isso. Que eu associei sobre a questão do terreno também, de a gente preparar tesouros terrenos e não entender que nossa vida é muito além disso. Não sei se tem a ver nesse sentido. A parte dos tesouros terrenos fala exatamente a mesma coisa que a parábola do homem rico, do jovem rico, fala acerca do amor ao dinheiro. Não está dizendo para que a gente não seja rico, na verdade está dizendo para que a gente não ame essa riqueza, não viva por essa riqueza. O meu tesouro não deve estar aqui na terra. E isso vale para riqueza, para família, para casamento, para saúde. O meu tesouro não é esse. O meu tesouro está no céu, na salvação. E esse tesouro do céu me concede bênçãos nas demais coisas. Mas, o que eu quero dizer, a gente não deve focar em nada nessa vida. Vou dar um exemplo aqui bem grosseiro. Por exemplo, minha esposa se separa de mim, me abandona e eu quero me matar. Não aguento mais viver sem ela. Ou um parente meu morre e eu não consigo mais viver sem esse meu parente. Eu vou acabar com a minha vida, eu não consigo mais viver. Isso significa que o meu tesouro se foi. E não deveria ser esse o meu tesouro. Tá? Essa é uma observação. O meu tesouro está no céu. Não tem nada nessa vida que deve me tirar do meu propósito. Nada, absolutamente nada nessa vida que deve me tirar do meu propósito. Tá? Então, em relação ao tesouro do dinheiro, é isso. Nenhuma... Fugiu a palavra aqui. Nada que não é proibido que eu almeje melhorias financeiras. Mas nada que eu almeje pode me desviar do meu foco, que é o meu tesouro que está nos céus. Esse é o meu verdadeiro tesouro. É a minha prioridade. E em relação à situação de Pedro, o que aconteceu foi o seguinte, Jesus anuncia para eles o momento ali do cumprimento da obra redentora dele. Eu vou morrer por favor de vocês, pela minha morte, os seus pecados serão perdoados, e eu ressuscitarei, assim como vocês também ressuscitarão. Isso é o plano de Deus para a salvação de vocês. É necessário que essas coisas aconteçam. E aí,
Pedro fala assim, mas mestre, não, faz isso não, você está doido? Tem compaixão de ti mesmo. Você não vai ter que morrer, não. Você pode acabar com tudo isso. Você é Deus, você é mestre, você pode anular tudo isso. Só que Jesus atribui não que Pedro estava possuído por Satanás, mas que Pedro estava agindo por influência de Satanás, no sentido de que Pedro estava tentando convencer Jesus de que a sua obra redentora não era necessária, ou não tinha que acontecer. Suponhamos que Pedro fosse capaz de conseguir convencer Jesus, isso geraria o quê? A vitória de Satanás. Ou seja, Satanás venceria em nos condenar e nos teria todos para ele, porque nenhum de nós seria salvo. Então Jesus compreende que essa é uma manifestação de Satanás através de Pedro, querendo convencê-lo a tropeçar. Arreda Satanás, ou em outras traduções, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Ou seja, você, Satanás, através de Pedro, está querendo me fazer tropeçar do meu propósito. Isso não vai acontecer. Ou seja, o meu propósito vai se cumprir, eu vou morrer, os meus eleitos serão perdoados e serão salvos, eu ressuscitarei, prepararei para eles uma casa e no dia do Senhor voltarei e levarei comigo a minha igreja para ocupar os andares celestiais comigo no novo céu e nova terra. Não sei se deu para entender aí qual é a situação. Show de bola, show de bola. Já vai acabar a reunião de novo. Vai acabar. Eu vou finalizar aqui e vou abrir só para a gente fazer a oração finalizando, viu? Beleza, beleza. Vamos orar então para finalizar aí. Mais uma vez agradeço a participação de todo mundo aí. Foi muito bom mais uma vez, viu? E a gente vai se falando aí no grupo para ver se a gente mantém o capítulo 20 para quarta-feira que vem ou se a gente encontra algum dia antes aí. Odete, Oi. depois que a gente terminar esse livro, a gente vai para qual? Aí vamos ver, a gente vai conversando aí. A gente vai para alguma das cartas. Oi, amiga. Marcos, né? O negócio é o barulho aqui. Eu tentei expor aí na forma mais, vamos dizer assim, sucinta possível. Acabou que a gente tratou de todos os evangelhos, né? De todos não, Mateus, Marcos e Lucas. Sempre que eu tentei expor esses capítulos para vocês, eu fazia a associação com o que diziam nos outros evangelhos, para que a gente tentasse passar um pouco mais de tempo aí. Aí ou a gente vai para o Evangelho de João, ou a gente vai para o livro dos Atos, ou eventualmente a gente parte para um ensinamento de alguma das cartas. Pode ser interessante também, porque o Evangelho eu acho que é a base inicial para tudo, para a nova vida cristã, para a transição da nova aliança. Depois disso aí a gente consegue fazer uma exploração um pouco mais aleatória do Novo Testamento. Beleza? Então vamos orar. Você ora aí, mãe, para a gente finalizar? Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um dia de vida na tua presença, te agradecer por mais esta reunião, te pedir, ó Deus, que nos ajude a guardar os teus ensinamentos no nosso coração, para que possamos viver a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, conforme a tua palavra, conforme os teus ensinamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, em nome de Jesus, em todas as situações da nossa vida, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente buscar em Ti a força que precisamos, pois Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio em toda e qualquer situação. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos que participaram dessa reunião, cada um dos seus familiares, pais, irmãos. Ó Deus, vai e visita aqueles que não têm participado, Senhor, que Tu desperte neles o desejo de estar buscando o conhecimento mais da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Neste momento especial, queremos Te agradecer pela vida de Lívia, te pedir que o Senhor abençoe a vida dela, que ela possa crescer a cada dia mais no conhecimento e entendimento da Tua palavra, que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, ter a cada dia mais o desejo de Te servir no seu coração, Pai, e a vontade de estar Te servindo e fazendo a Tua obra, Senhor, conforme, ó Deus, o que Tu colocar no coração dela. Abençoa a vida dela em todas as áreas, ó Deus, que ela possa entender que ela é Tua filha
e que ela é feliz em Ti, Senhor. E todas as coisas o Senhor tem para oferecer para ela, ela estando na Tua presença, nos Teus santos caminhos. Ajuda a Tua filha, fortalece e venha, ó Deus, contemplar os desejos, os sonhos dela, Pai, se assim for a Tua vontade. Abençoa a Tua filha com toda sorte de bênçãos, Deus, toda a sua família. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós e dá-lhe um restante de noite na Tua presença. Amém. 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 Valeu, galera. Deus abençoe. Agora, pessoal, todos para casa de Lívia. Vamos. Quem chega primeiro? Partiu! Boa noite, gente. Deus abençoe. Eu vou. Tchau, boa noite. Deixa a barba crescer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.